Turma, vamos mais uma resolução de exercício, atividade da página 82 e página 85. Temos duas questões aqui para a gente fazer a análise e a correção dessa atividade. Então, a primeira questão é essa aqui, que diz: os pontos em destaque no esquema representam a posição de um radar R dos navios A, B, C, D, E e F. Sabendo que o radar detecta a presença de qualquer navio num raio de 5 km. Quais navios são detectados por esse radar? No plano cartesiano, cada unidade corresponde a 1 quilômetro. Essa questão ela tem o desenho do plano cartesiano e a localização do radar R e dos navios. Então, vamos primeiro encontrar a posição do radar e a posição dos navios. O radar está localizado no ponto R. Tem x0 e o y3. Então, esse ponto está no eixo y, portanto, o x é 0 e o y é o número onde o ponto está localizado. E esse ponto representa o centro de uma circunferência de raio igual a 5, ou seja, o raio da circunferência onde vai estar posicionado o radar e a sua área onde ela vai detectar a posição de qualquer navio que estiver nessa área de um raio de 5 quilômetros. Então, vamos agora identificar a posição dos navios. Cada ponto tem suas coordenadas x e y. O ponto A está localizado no x3 e y2. O ponto B tem x menos 3 e y7. O ponto C tem x menos 5 e y2. Ponto D, 6, x, né? E o y menos 2. O ponto E, o x é menos 2 e o y é menos 1. E o ponto F, o x é 4 e o y é 5. Então, aqui nós temos todos os pontos que a gente vai analisar a distância desses pontos em relação à localização do radar. Então, é a distância entre dois pontos. Porém, esse radar, esse ponto, é o centro de uma circunferência de raio 5. Então, vamos analisar a posição pela equação da circunferência. Também poderia fazer pela distância de dois pontos. Então, resolução. Então, vamos equacionar a circunferência. Então, a nossa circunferência tem uma equação x menos o x do centro, que é 0. Então, fica x menos 0 ao quadrado, mais y menos o y do centro, então, y menos 3 ao quadrado, igual raio ao quadrado. Então, fica x menos 0 fica x, vai ficar x ao quadrado, mais o y menos 3, vamos deixar assim mesmo, ao quadrado, igual 5 ao quadrado dá 25. Então, após ter encontrado a equação da circunferência, vamos substituir no primeiro membro o x e o y de cada ponto e comparar com 25. Tá? Eu estou usando aqui pela equação da circunferência, substituindo as coordenadas dos pontos. Então, o ponto A, o x é 3, vai ficar 3 ao quadrado, no lugar do x, coloca 3. No lugar do y, coloca 2. Então, vai ficar, dentro do parênteses, é y menos 3, vai ficar 2 menos 3. Então, 3 ao quadrado é 9, 2 menos 3 dá menos 1, mas menos 1 ao quadrado é 1. Então, 9 mais 1 dá 10. Então, o ponto A está localizado em uma distância onde vai ser detectado pelo radar, por 25. Então, sim, para o ponto A. Ponto B, o x é menos 3, vai ficar menos 3 ao quadrado. E o y é 7, vai ficar 7 menos 3, dá 4. Então, vai ficar 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. 9 mais 16 é igual a 25. Então, significa que é exatamente igual à medida do raio ao quadrado. Portanto, ainda vai estar no limite do radar, ou seja, ainda vai ser detectado por radar. Ponto C tem coordenadas menos 5 e 2. Então, substituir o x por menos 5 ao quadrado, e o y por 2, 2 menos 3 ao quadrado. Então, menos 5 ao quadrado dá 25, 2 menos 3 dá menos 1. Então, 25 mais 1
Menos 1 ao quadrado dá 1, né? 25 mais 1 dá 26. Então, aqui ultrapassou o limite de detectação, né, do radar. Então, 26 é maior que 25, portanto, o ponto C, o navio C, não vai ser detectado pelo radar. Ponto D tem x, 6 e y menos 2. Então, fica 6 ao quadrado, menos 2 no lugar do y, fica menos 2, menos 3 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36, menos 2 e menos 3 é menos 5, ao quadrado dá 25. 36 mais 25 é igual a 61. 61 é maior que 25, portanto, o ponto D não vai ser detectado pelo radar. Ponto E de coordenadas menos 2 e menos 1, então substituindo, fica menos 2 ao quadrado, e menos 1 no lugar do y, fica menos 1 e menos 3 dá menos 4 ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado é 4, menos 4 ao quadrado é 16. 4 mais 16 dá 20, e 20 é menor que 25. Portanto, o ponto E, o navio E também vai ser detectado pelo radar. E o navio F? De 4 e 5. Então, fica 4 ao quadrado, 16. 5 menos 3 dá 2, ao quadrado 4. 16 mais 4, 20. 20 menor que 25. Também o navio F vai ser detectado pelo radar. Então, resposta, né? Os navios A, B, E e F são detectados por esse radar. Então, aqui pode ser feito também usando a distância entre os pontos. Eu preferi usar a equação da circunferência substituindo na equação, pois a equação da circunferência nada mais é do que a distância entre dois pontos. Agora vamos para a questão de número 31. Calcule a distância entre o centro da circunferência e a reta indicada em cada item. Em seguida, compare o resultado encontrado com a medida do raio e determine se a reta é secante, tangente ou externa. Só relembrando, a posição relativa entre uma reta e uma circunferência só são essas três. Secante é quando a reta corta a circunferência em dois pontos. Tangente, quando a reta toca a circunferência em um único ponto. Ou externa, quando a reta não toca a circunferência. Então, nós vamos ter aqui 4 retas e a gente vai analisar a distância entre essas retas ao centro da circunferência. Se essa distância for maior do que a medida do raio ao quadrado, nós vamos ter, então, ou maior que a medida do raio, né? Nós vamos ter, então, uma reta externa. Se for igual à medida do raio, nós vamos ter uma reta tangente. Se for menor que a medida do raio, nós vamos ter uma reta secante. Tá? Então, nós vamos primeiramente encontrar o centro da circunferência e o raio da circunferência. O centro dessa circunferência, observe dentro dos parênteses, os números que estão junto com x e com y. O número que está junto com x, 6. Então, x menos 6. Então, esquece o sinal, porque o sinal é da fórmula. Então, o valor do x do centro é 6 positivo. E o valor do y do centro é 5. E o raio, vamos tirar a raiz quadrada do número que está no segundo membro. Quando a equação está na forma reduzida, no meu caso, né? O raio é a raiz quadrada do termo independente. Então, a raiz quadrada de 220 é 15. Então, vamos resolver a letra A, B, C e D no próximo slide. Então, resolução da letra A. A reta é tem a equação 3x mais 4y mais 37 igual a 0. A equação está na forma geral, que é o formato que a gente usa para o cálculo da distância entre ponto e reta. Então, vamos identificar os coeficientes A, B e C da equação da reta. O A que multiplica x, então temos 3. O B que multiplica y, temos 4. E o C, o termo independente, temos 37. E vamos trazer da circunferência o centro, como a gente já fez anterior. É o centro 6 de x e y 5. E o raio, raiz quadrada de 225, que é 15. Então, vamos calcular a distância entre um ponto e a reta e comparar com a medida do raio. Então, a distância entre o centro e o raio
Nós vamos pegar a equação geral da reta, ax mais by mais c, onde o a, o b e o c permanecem da reta, e o x e o y é as coordenadas do centro. Tá? E vamos dividir pela raiz quadrada ao quadrado mais b ao quadrado. Então, essa é a forma que a gente utiliza para calcular a distância entre um ponto e uma reta. Então, substituindo o a por 3, que é o número que multiplica x, substituir o x pelo 6, que é o x do centro, mais o 4, que é o valor de b, que multiplica pelo y do centro, que é 5, mais os 37, dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado, portanto, o a é 3, 3 ao quadrado, mais o b ao quadrado. O b é 4, 4 ao quadrado. Multiplicando 3 vezes 6, 18, 4 vezes 5, 20, mais 37. Dividido pela raiz quadrada de 9 mais 16, que é os quadrados de 3 e 4. Quando o numerador dá 75, o denominador dá 25. Vai ficar 75 dividido por 5, que é a raiz quadrada de 25. Portanto, isso é igual a 15. Então, observe que a distância do centro, a reta R, é exatamente igual à medida do raio da circunferência. Portanto, a reta ela é tangente à circunferência. Resolução da letra B. A reta S, x menos y igual a zero. Nessa equação, também está na forma geral, onde o a é 1, porque eu tenho um x, o b é menos 1, porque eu tenho menos um y, e o c é zero, pois não temos termo independente. Sim, nós temos a igualdade a zero. E o centro, novamente, só colocando aqui, é 6 e 5, e o raio é 15. Usando novamente a mesma forma, a distância do centro, a reta S, vai ser igual a ax mais by mais c dividido pela raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. O x e o y são as coordenadas do centro. Vamos manter aqui a equação da circunferência, onde o a dessa circunferência é 1, ou dessa reta, desculpe, o a da reta é 1, então fica 1 vezes 6, mais o b da reta é menos 1 vezes 5, mais o c, que é 0, dividido por a ao quadrado, 1 ao quadrado, mais b ao quadrado, menos 1 ao quadrado. Multiplicando o numerador, 1 vezes 6 é 6, menos 1 vezes 5 dá menos 5, mais 0. Calculando os quadrados, 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Fazendo a subtração, 6 menos 5 dá 1. E raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Portanto, vamos ter aqui 1 dividido pela raiz quadrada de 2. Lógico que esse número é menor que 15. Então, vamos dividir 1 por 1, alguma coisa. Então, vamos dividir, vamos obter um número menor do que 15. Então, quando a distância entre um ponto e uma reta é um número menor que a medida do raio da circunferência, significa que a reta ela é secante à circunferência. Ela vai cortar a circunferência em dois pontos distintos. Resolução letra D. E a letra C. A letra C está depois. Reta U. Reta U dá 6y menos 8x mais 11 igual a zero. Observa que a equação está na forma geral, porém o x e o y estão em lugares diferentes, né? Estão trocados de lugar. Não importa, não tem problema. Ó, só lembrando que o a é quem multiplica x, então o a é menos 8. O b é quem multiplica y, o b é 6. E o c, o termo independente. Então, o termo independente é 11. O centro é 6 e 5 e o raio é 15. Novamente, usando a forma de distância entre ponto e reta, e vamos comparar com a medida do raio. Então, a distância entre o centro e a reta U. Vamos substituir os valores de A, B e C da reta U e o x e y do centro. Então, vai ficar o A é menos 8, então menos 8 vezes 6, mais o B, que é 6, 6 vezes 5, mais 11, que é o C. Isso dividido por A ao quadrado, então menos 8 ao quadrado, mais B ao quadrado, que é 6 ao quadrado. Então, menos 8 vezes 6 dá menos 48, mais 6 vezes 5, 30, mais 11, dividido por raiz quadrada. Menos 8 ao quadrado, 64, mais 6 ao quadrado, 36. Portanto, fazendo as continhas no numerador, vai ficar menos 7 dividido pela raiz quadrada de 100, pois 64 mais 36 é 100.
7 dividido por 10, que é a raiz quadrada de 100. Então, 7 dividido por 10 vai dar 0,7, que é menor que 15. Então, a distância do centro à reta U é menor que a medida do raio. Então, a reta aqui também é uma reta secante. Então, como ficou aqui invertido, né, a letra C ficou por último, tá? Então, vamos fazer a letra C agora. Na letra C, nós temos a reta T de equação. Y mais x mais 29 igual a zero. Então, observe que o y e o x também estão trocados de lugar. Então, preste atenção para não errar aqui. Então, o A é 1, o B também é 1, porque tem um x e um y. E o C é 29. O centro é o 6 e o 5 e o raio é 15. Usando novamente a forma, substituindo o x e o y pelo o A é 1, vai ficar 1 vezes 6, o B é 1, vai ficar 1 vezes 5, mais o C, que é 29. Dividido pela raiz quadrada do A ao quadrado, então 1 ao quadrado, mais o B ao quadrado, também é 1 ao quadrado. Fazendo as multiplicações no numerador, 1 vezes 6 é 6, 1 vezes 5 é 5, mais 29. Então, isso dividido por raiz quadrada, 1 ao quadrado 1, mais 1 ao quadrado 1. Fazendo a soma, 6 mais 5 mais 29 é igual a 40. Dividido por raiz quadrada de 1 mais 1, raiz quadrada de 2. Então, vai ficar 40 dividido por raiz quadrada de 2. Vou pegar o valor aproximadamente, 1,4. Dividir 40 por 1,4 dá aproximadamente 28,6. Então, isso é maior do que a medida do raio. O raio é 15. Então, a distância é maior que a medida do raio. Isso significa que a reta é externa ou exterior à circunferência.